próximos 50 anos de gestão de pessoas. É o tema dessa conversa daqui. Cara, mas como a gente pode pensar nos próximos 50 se eu não sei o que vai acontecer amanhã? Se eu não sei o que vai acontecer daqui 15 anos? Pois é, eu recentemente estava numa palestra do Pondé e ele contou um pouco sobre isso. Falou, cara, vamos olhar para o futuro, vamos pensar em metodologia. E tem 3 aspectos básicos quando a gente quer pensar sobre o futuro. O primeiro, desprenda-se daquilo que você gosta. Não vai ser sobre isso. Segundo, concentre-se num período curto. E terceiro, olhe para o que acontece hoje e pense a partir disso. Essa conversa foi um grande exercício de pensar sobre o que acontece hoje, para a gente tentar entender como vai ser no futuro. Liderança. Como é que é o perfil da liderança para a gente pensar nesse futuro? Como é que é a inteligência artificial? E o quanto de repertório a sociedade está construindo para guiar de fato isso? Como é que a gente pensa sobre aspectos de densidade demográfica, crescimento populacional, tem cada vez menos gente nova, mais pessoas velhas, como é que vai se dar isso? Performance. O que é performance? Performance é o cara que precisa entregar tudo que eu peço, vamos lá? Não, depende do ciclo. Tem hora que o cara tá disponível, tem hora que o cara vai conseguir ter um pouco mais. Mas a gente sempre falava do contexto muito profissional. Agora a gente está tentando equilibrar pessoal profissional, mas ainda, me parece, a gente olha, né? Poucas empresas ainda conseguem fazer gestão disso. Falo, meu Deus, será que as pessoas ficaram bem mesmo? Aí depois eu vou checar com cada pessoa, mas como você ficou? Como foi pra você? Tem alguma coisa que você acha que poderia ter sido diferente nessa conversa? Então acho que depois que a gente vai vivendo algumas situações, a gente se sente mais à vontade, sabe? Pra fazer esse tipo de coisa. Que não é simples, não é fácil. Depois eu fico pensando naquilo durante 2 meses. Mas eu sei que é a coisa certa a fazer. Que legal. É não fugir de situações difíceis e ter essa liberdade de cada vez mais ser quem eu sou. Isso é importante. Sempre com a base do respeito, né? Isso pra mim é inegociável. Então eu posso ser Legal. quem eu sou desde que eu não fira ninguém ao meu redor. E quem bateu esse papo com a gente foi a Daniele Arraes e o Eduardo Nunes. Esses caras são feras, são executivos do mercado, líderes há muito tempo, então eles puderam também dividir um pouco da angústia, mas também das coisas que estão dando certo. Cara, gente de peso, que tá envolvido também na organização de tudo isso aqui do Conar. Pô, vem pra cá, você vai curtir muito essa conversa. Rolando? Já tava rolando? Você Puta. tá falando sério? Já é o podcast, terminamos? Então, Não, essa queremos é a parte agradecer, reverente. queremos agradecer. Tá tudo certo. Então fica registrado que é o seguinte. Vamos lá, vamos apresentar formalmente Daniele Arraes, Eduardo Nunes, mas é o Edu e a Dani. Pô, vocês falaram umas coisas interessantes. Nós não vamos botar tudo da íntegra do que mas a parte das conexões ficou muito boa. Com que legal certeza. estar aqui com vocês. Estou muito feliz, viu? E aí, como é que vocês estão sentindo? Tendo nesse espaço, já fizeram podcast antes? Já participaram de alguma coisa nesse sentido? Tudo gente famosa. Olha, Você agora, tava, não tava? Eu vi na sua rede social esses de vez em dias. quando eu bato uns papinhos aí com a turma, né? E eu adoro, porque é um momento de trocar, eu saio super inspirada, né? Delícia. E acho que a comunicação agora ela tá muito nesse formato de Sim. bate-papo, né? De É espontâneo, sentar né? E ter o vídeo, tá vivendo uma experiência junto. Sim. Eu gosto. Pode me chamar que eu vou. Eita. Eu sou suspeita pra falar da Dani, que eu sou fã dela. Ah, entendeu? olha quem fala. Eu sou olha muito quem fã fala. da Dani. Eu não. Eu falo, gente que eu gosto, coisa que eu gosto, eu não escondo, não. Eu sou fã de Daniele Arraes. Você não tem noção, rapaz. Daniele Arraes, ó, pô. Que isso? Aquela coisa imponente, na verdade. Ai, meu E você, Deus. Edu, já participou de podcast? Não? Sim? Eu participei de gosta? alguns, eu gosto bastante. Gosta. Eu acho que é uma fonte de aprendizagem, de Gostoso. troca, de poder colaborar, de poder estimular outras pessoas também a Sucesso. entenderem um pouco no detalhe e também trazer provocações que são reflexões importantes, né? Pra onde... Super. Muito. O tema principal é os próximos 50 anos do Os RH? próximos 50 anos de gestão de pessoas. Cara, o tema é polêmico. É possível, é difícil dessa gente. Como é que nós conseguimos olhar para os próximos 5, para os próximos 50, mas tem coisa boa que acho que dá para Legal. tirar disso. Você sabe que eu fui numa palestra do Pondé há, sei lá, 4 semanas, talvez. E ele foi falar sobre o futuro da humanidade. Tipo uma palestra, Tá. foi um negócio assim meio, como é o futuro da humanidade? Ele falou, cara,
É muito difícil falar disso, mas tem metodologia, né? E alguns passos, né, para construir esse negócio. E o primeiro deles é a gente ter que se desprender daquilo que a gente gosta e do que a gente acha que vai ser. Porque, olha que coisa, eu quero um mundo mais igualitário. E de fato eu quero. Só que para fazer a previsão eu não posso colocar o meu querer na previsão. Não é ela quem vai, porque ela pode interferir dentro disso, né? E aí ele colocou um pouquinho sabe, dessa caminhada. E seria a minha primeira pergunta para vocês. Qual é a linha de raciocínio para a gente brincar numa especulação como essa? Como é que vocês... E é legal porque você fala, Emerson, a gente entrevista vocês, a gente joga vocês desse tema e fala, cara, tá na mão. Legal. Bom, acho que primeiro não existem certezas, né? A gente tem que partir desse ponto. E a gente aqui, 4 cabeças pensantes, podem super co-criar essa resposta. Mas acho que hoje, né, mais do que nunca, a gente se depara com uma explosão de tendências, né, nos atravessando o tempo todo. A velocidade é exponencial da informação e também da desinformação. Então, é um tema que ao mesmo tempo é fascinante, ele também é angustiante. Porque a gente fica se sentindo, acho que na Matrix, né? Lá do filme. Muito, cara. Pode acontecer. E a máquina e ao mesmo gente. tempo, tantos medos. E, enfim, a gente poderia explorar vários caminhos aqui. Quando a gente pensa do ponto de vista de tecnologia, acho que a tecnologia ela traz muitos ensinamentos, né? Para a gente navegar no que seriam possibilidades de futuro. Uma das coisas que eu gosto muito nos cientistas do futuro é que eles estão sempre pensando em cenários, como você falou, em desprendimento. E também algo que eu ouvi muito do pessoal lá do Thiago Matos, né, que eu acho fascinante, eles realmente estudam de uma maneira muito profunda, né, o futuro, é pensar em objetos de futuro, né, em ondas, em como essas coisas se conectam. Eu sou uma pessoa que tendo a ser muito positiva, né, diante da vida. Apesar de eu ter muitos medos, eu penso que a gente sempre tem o caos, né, daquela coisa de não saber muito bem o que vai acontecer. Hoje a gente vê coisas que estão aqui, né, acontecendo no hoje. Crise climática, mídias sociais descontroladas, né, entre aspas, inteligência artificial roubando a cena, né? E muita gente com medo do que isso vai causar. Isso tudo tende, na minha visão, a ir se autorregulando, né? Porém, o que para mim está no centro dessa discussão é a essência do humano. Então, como que a gente, como ser humano, vai se comportar diante disso? Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de coisas tão inovadoras, a gente está sempre voltando para a essência. Mas e os valores, e a ética, e a nossa relação com tudo isso? Então, quando penso nisso, fico muito presa nesse argumento, sabe? Vou passar pro Edu, porque... Mas antes de passar para ele, eu queria Qual é o teu maior medo? Olha, que pergunta boa. Meu maior medo é que mundo os meus filhos vão encontrar daqui a 50 anos. E os filhos deles também. Isso acho que é a maior angústia, né? Quando a gente pensa sobre a ótica emocional, acho que isso é o que mais mexe com a gente. É o legado, é você saber que você não está no controle de tudo, né? Mas ao mesmo tempo, o que você está fazendo hoje vai impactar profundamente nos cenários de futuro que os futurologistas tanto estão aí tentando desenhar, né? O que a gente fizer hoje, as decisões que a gente tomar hoje, vão nos ajudar a lidar com tudo que vai acontecer no amanhã. Então, meu medo é esse, o que de fato nós vamos decidir hoje para o mundo que os meus filhos e os meus netos vão encontrar. A gente ainda não controla, claro, mas pretendo ter. Isso é bom. É aquela coisa, a gente não controla, mas a gente contribui de alguma forma para o que vai acontecer daqui para frente. Consciente ou inconscientemente isso acontece. Então. Pois esse medo do futuro. Dom Casmurro tinha algo parecido, né? Por que eu vou transmitir o meu legado? Cara, muita gente opta às vezes por não ter filhos, mas com medo desse mundo e das coisas que vêm, né? E você, Edu? Qual é o teu maior medo? Se é que há. Cara, eu sou um cara destemido, não vem com essa não. Eu não tenho muito medo, não. Eu sempre acho que tem um pouco do que a Dani traz de olhar sempre de uma forma mais positiva, né? Que eu tenho de expectativa. Ao invés de medo, eu posso falar de expectativa. Eu, com certeza,
imagino, acredito que vai ter uma longevidade muito maior das pessoas. Se a gente olhar, a tecnologia vem para, de fato, trazer esse ganho, né, enquanto físico, mental. E se fala, né, que as pessoas da geração que estão nascendo hoje têm uma expectativa de vida de 120 anos, né? Pelo menos 120, 150, que é uma mudança bem importante se a gente olha, né, quando a gente olha contexto, né? Brasil, que a gente estava trabalhando 70, 80, como que isso dobra, né? E até agora recente, né? Começou a sair um dado que tem menos gente, tem mais gente velha do que pessoas novas, né? E o colapso demográfico é uma das coisas de futuro, que é um problemaço que a gente vai passar, cara. E também como que as empresas vão se organizar para ter emprego acima dos 65, que a gente fala hoje, que são os recordes de envelhecimento, né? Que é onde já começa uma outra carreira. Então, isso acho que é uma consigna importante de ver como a gente vai lidar ainda mais no papel da cadeira de RH, que a gente tem esse olhar. Tem um outro lado, para mim, também muito importante, de ciclos muito menores de transformação. Se a gente olha para hoje, né? Só olhar o ChatGPT, né? Quantos acessos, enquanto menor tempo de acesso à tecnologia de todas as transformações que já existiram, né? Então, eu acho que isso também tende a ser uma tendência que vai caminhar, né? E tem um lado que eu concordo super com a Dani aqui, da questão do humano, né? Porque que eu acho que é uma equação que ainda a gente precisa olhar, né? O que eu faço com o tempo livre, né? Porque a gente sempre se usou o tempo para trabalhar, agora a gente vê menos relações, né? E agora a tecnologia vai suprir um pouco isso. O que eu faço com a solidão? Como que eu encaro isso? Como que de fato eu consigo olhar para mim e aproveitar comigo mesmo? Que ainda eu acho que isso é um paradoxo muito difícil se a gente olha ainda mais nas gerações novas, né? Quando a gente olha, por exemplo, tem a geração que está entrando agora no mercado de trabalho, geração puramente tecnologia, que não está acostumada, né? Não existe nem trabalho presencial. Quando você fala presencial, a pessoa nem quer. Não tem nem referência direito. Não tem referência. Como a gente vai olhar para isso? Então, não sei se a gente precisa esperar os 50 anos, se a gente já pode olhar um pouco para a realidade, como a gente lida com isso para o futuro. Também é uma outra forma de a gente olhar para esse tema bem amplo, né? Sim. Porém, ao mesmo tempo, né, quando a gente olha nas diferenças que a gente ainda tem dentro do Brasil, a gente nem precisa ir muito além. São tantos Brasis, né, dentro do Brasil. Quando a gente vê, por exemplo, a necessidade de mão de obra, né, para funções que ainda são talvez mais remotas, a gente também vê uma crise muito grande, né? Ou seja, a transformação ela chega para algumas fatias, né, da indústria, para algumas áreas, porém não chega para todo mundo do mesmo jeito. E isso também é um tema que a gente precisa resolver, né? A disparidade ela fica ainda maior. E aí como que a gente concilia esses diferentes mundos? Então isso também penso que é um grande dilema que a gente vai precisar resolver, porque ainda é um pouco elitista, né? Se você for pensar. E a gente olha lá nos problemas básicos que a gente tem, ainda não estamos de fato transformando tudo, né? Então, concordo. No fundo, a gente está navegando com uma série de velocidades diferentes de transformação. Tem coisas que estão ainda muito lentas e tem coisas que estão absurdamente rápidas, né? E como que a gente vai conseguir também conciliar essas coisas para que a gente possa ter mais sustentabilidade, que é um tema hoje que a gente também não para de debater o tempo todo. E que não pode deixar de falar também, porque senão a gente vai só destruindo. Por isso que é um tema tão fascinante, tão complexo. Exatamente, porque ele exige... Se a gente olhar, acho que esse ponto que a Dani traz da questão de ESG, mais do que nunca a gente está vendo desastres ou situações que a gente nunca imaginou viver, né? Olha pro norte, Amazônia, olha agora no interior de São Paulo, queimada, olha no sul, desastre de chuvas, não conseguindo. Então, um tem muita água, o outro tem pouca água. Sim. O lado que a Dani traz da questão da... Cada vez a tecnologia é para uma camada muito mais elitista. E aí tem a outra provocação também, que fala que a máquina aprende com o humano. Quem é o humano que ela está aprendendo? Cara, IA precisa de repertório, né? E o que nós temos para entregar, para deixar, para ela continuar aprendendo? Vai aprender com o quê? É com a gente. É aquele... Não sei se vocês viram um meme ultimamente. A minha vida é resumida em mostrar para um robô, marcar uma caixinha dizendo que eu não sou um robô.
É A sensacional. minha vida Sensacional. tá resumida nisso, assim. Tudo que a gente faz, eu tenho que marcar uma caixinha de uma IA, falando, marque aqui se você não é um robô. Então, Sim. o que a gente tá, como a gente tá influenciando? E assim, dentro dessa experiência toda que vocês têm, tem muita coisa, vocês viram muitas mudanças acontecerem em segmentos diferentes, com públicos diferentes. Tem alguma coisa que ficou do passado que ainda acontece de bom ou de não tão bom assim, ou que precisa acabar? Ou tem alguma coisa que precisa ser resgatada do que acontecia quando a gente fala de gestão de pessoas, de cuidar do ser humano, de acolher, de dar segurança, de pensar na pessoa como centro? Tem alguma coisa que deixou de acontecer e hoje em dia que precisa voltar? Sabe aquela coisa de, vale a pena ver de novo, vamos ver como seria ou não? Tudo que está hoje está melhor do que era antes. Olha, quando eu penso nisso, para mim o melhor exemplo é, até hoje a gente tem que dar treinamento de feedback para as lideranças. Certeza. O Ian E não é uma vez por ano, tá? São mais. São várias vezes. Enfim, brincadeiras à parte, acho que conecta um pouco com o que eu estava comentando. Diante de tantas transformações, a gente ainda tem várias oportunidades, né, de continuar navegando melhor pelo mundo da gestão e pelo mundo das relações humanas. Uhum. É curioso, né, a gente falar nisso. Em pleno 2024, a gente ainda está dando treinamento de feedback. Estamos dando provavelmente de uma maneira mais divertida, estamos usando gamificação, estamos usando formatos híbridos, assíncronos, quizzes, Kahoots, tudo que a gente tem direito. São ferramentas maravilhosas e que, claro, transformam, né, a nossa capacidade de aprendizagem, tornam mais atrativas muitas vezes essas experiências, e temos e devemos continuar explorando e trazendo isso, né, para a mesa. Agora, os temas eles ainda são muito similares, como ter conversas difíceis, como fazer uma boa avaliação, como dar um feedback que mova para construção, né, para que de fato a pessoa se desenvolva. Ainda estamos falando de fazer o famoso PDI que ninguém faz, ou que, enfim, a gente coloca Brubbles lá e não faz acontecer, né? Depois a gente fica com aquela angústia, mas será que eu estou me desenvolvendo? Para onde eu vou? Né? Esse é o caminho, não é? Para um cocô, né, Pri? Exatamente. Então, acho que essas angústias, elas ainda estão aí. Não sei se elas têm solução, mas acho que, né, enfim, ter solução ou não é a questão, né? Acho que o ponto é a gente estar, de fato, também alavancando toda essa novidade, toda essa inovação, para que a gente também possa, acho que, avançar nessas agendas, Sim. né? E uma coisa que eu acho que conecta muito com isso, que para mim é um dado bem alarmante, a gente inclusive vai discutir sobre isso aqui no CONAR, são as novas gerações não querendo ser líderes, porque as referências não são positivas. Sim. Os ambientes ainda têm um grau de toxicidade grande, as relações ainda não estão totalmente saudáveis. A gente está debatendo mais do que nunca sobre saúde mental e emocional. Então, como que a gente converge essas conversas? Isso, para mim, é um grande ponto que a gente precisa realmente conversar quando a gente fala dos próximos 50 anos. Você sabe que eu tenho um pensamento sobre isso, da liderança? São pontos interessantes. Assim, acho que tem vários que a gente... Qual é a missão de um líder? Qual é a missão de um líder, sabe? Eu acho que a gente pode buscar respostas, mas algumas referências de liderança que eu tenho em mente são... É o primeiro que morre pra ele, sabe? Morrer em que sentido? Não que ele se importa com ele ou não, Mata mas... o seu ego. Exato, talvez. Porque... Cara, para pra pensar. Eu vou pegar o exemplo Jesus, por exemplo. Ele lavou o pé de um discípulo, ele serviu. Então, o exemplo de liderança dele era ser servo. Não estou dizendo que todo mundo é assim ou que esse é o melhor modelo, mas esse é um modelo considerável. Quando eu vejo a sociedade se comportando hoje, e esse é um dos pontos, por exemplo, eu me recordo dessa palestra recente, é uma sociedade, de uma forma geral, tá? Isso não somos todos nós, centrada muito no umbigo, muito em mim. Porque, de fato, o mundo do consumo ensinou isso. É pra você, é o que eu te entrego, é formatado pra você. Então, como é que eu me disponho a servir ou morrer pela causa? Cara, isso é dolorido, isso não me atrai. Por isso que ou a gente ressignifica a condição de líder, parecendo que ela é gostosa, porque, sinceramente, vocês são líderes, cara?
Dói. Acho que sim. Acho Agora que... eu tô me Não, perguntando. cara, você... Ah, você sabe do que eu tô falando, cara. Vocês pensam nisso. Liderar um time é você pensar nele, na família, na estrutura, como esse cara chega, o melhor que você quer pra ele. Cara, isso exige muito. Na boa, você vai lançar um projeto, todo mundo tem que estar animado, mas você tem que estar 10 vezes mais animado, porque é você que injeta energia no momento de depressão pra subida, que ninguém pode parar. É a montanha-russa que ganhou o embalo. Sabe, eu tenho o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, e ele está trabalhando muito nesses pontos, porque a gente está abandonando a tristeza, a angústia, a dor, dizendo nada. O mundo com a positividade, de certa forma, ele afoga um pouco disso, mas quando a gente pensa na liderança, é a solidão, é o que você tocou, Edu, é o que eu faço com ela. É como eu broto energia, é a ostra feliz que faz Pérola do Rubem Alves, que é, cara, eu passo por um processo dolorido de reconstrução para... Eu tô viajando com vocês porque eu vejo que algumas causas, eu não sei qual é o caminho. Eu gostaria de ouvir muita gente e eu quero ouvir vocês agora. O que eu disse, vocês acham que faz algum sentido? Emerson, eu tenho um outro pensamento, essa mesa foi feita pra gente discutir. Digam. Sim, ponto que a gente está falando aqui, acho que ainda precisa ressignificar o que é um líder. Que ainda a gente tem um modelo, na grande maioria, um modelo de 50 anos atrás. A gente está falando daqui 50, mas hoje ainda. Onde a gente tem alguns pontos que a gente ainda não conseguiu resolver. Autonomia versus autoridade. Então ainda, se a gente olhar, ainda tem muito, quando a gente olha para a grande maioria, questão de poder, status, e aí tem que ser a última palavra. Tem um lado de hierarquia versus horizontalidade, como que eu lido dando mais voz. Para mim, acho que o que mudou muito de lá para cá, que acho que é o grande ponto que você trouxe a Pri traz, é assim, lá atrás eu acho que era muito mais velado. Lá atrás a gente tinha como o grande mote ter um emprego, ter o status, normalmente trabalhava uma única empresa. Hoje mudou e hoje se tem muito mais voz, muito mais visibilidade. Ainda a gente não está conseguindo lidar com essas vozes, né? Que ainda mais essas vozes, quando ela vem, elas são muito mais sufocadas ou abafadas do que usada como retroalimentar o processo e entender o que não deu certo, né? E aí isso também causa muito de as pessoas terem ciclos menores, de as pessoas não quererem ser líder, que é um grande ponto que a gente está olhando. Tem muitos que também vão, de fato, abrir mão da carreira por outros objetivos. A gente vai falar de um tema super legal também, da questão de nova parentalidade, como a gente lida com isso. Mas ainda, se a gente olha, e vamos olhar um pouco o Brasil, ainda o Brasil é um machista. Ainda as leis, quando a gente olha, está muito ainda concentrando nas mulheres. Por que as mulheres têm 120 dias e o homem tem 5? Onde a gente muda isso, né? Para começar também. E como que a gente também lida com questões que são importantes, né? Performance. O que é performance? Performance é o cara que precisa entregar tudo que eu peço, vamos lá? Não, depende do ciclo. Tem hora que o cara está disponível, tem hora que o cara vai conseguir ter um pouco mais. Mas a gente sempre falava do contexto muito profissional. Agora a gente está tentando equilibrar pessoal profissional, mas ainda, me parece, a gente olha, né? Poucas empresas ainda conseguem fazer gestão disso. E também tem um outro lado que a gente também precisa olhar, como a gente está criando carreira. Porque nessa velocidade que está acontecendo, as carreiras estão mudando muito mais rápido. Elas precisam, de fato, ter caminhos diferentes. E aí a gente precisa também ver como a gente ajuda isso. Eu ainda não tenho todas as respostas. Eu tenho algumas reflexões que, para quem está olhando para isso, são importantes. Porque as carreiras elas não vão ser mais de um jeito, vão mudar. Por exemplo, eu estava até falando agora há pouco com uma empresa lá, ela falou, a gente acabou de reconfigurar todo o modelo de trabalho, que a gente fez um downsize, tirou um monte de posições, a gente está entendendo como a gente vai conseguir ainda manter o mercado. E o cara está posição do mercado, não é que o cara está de fato olhando e falando, não, ele é líder do mercado, mas ele sabe se ele for no mesmo jeito, ele não vai ainda manter essa liderança. Então aí eu acho que tem bastante maneiras que a gente quer, mas eu acho que o grande ponto tem duas coisas que ainda se mantêm e vão existir. Qual que é a estratégia e como a gente vai lidar com a cultura. Para mim aqui o eixo central é muito a questão da cultura e como que isso conecta de fato
com a prática, né? Que é um pouco do que a gente Sim. fala da ostra, né? Não é assim, eu falo uma cultura, mas a prática é bem diferente, né? É o jeito de ser, de fazer, como a gente está olhando para esse movimento. Sim, bom, o tema é super rico, né? Eu estava te ouvindo aqui, Edu, e estava pensando. Existe uma preocupação hoje muito maior, né, sobre o papel do líder, a qualidade da liderança que a gente exerce. Até porque hoje em dia não dá para ficar escondendo as coisas mais, né? As pessoas têm voz, está tudo aí, né? É outra dimensão que a gente está vivendo. E existem diferentes tendências que vêm surgindo, né? Vamos falar de liderança humanizada, vamos falar de liderança transformadora, vamos falar de liderança ambidestra. Então, cada hora a gente traz um conceito, e são conceitos que acho que têm o grande propósito de nos ajudar a ressignificar constantemente e trazer para a mesa dimensões que não eram faladas antes, né? Então, seja qual for o nome que a gente queira dar, o importante é que essa discussão está acontecendo. Agora, o quanto a gente de fato está conseguindo navegar nisso, aí já requer uma série de investimentos, né, de vários jeitos. Então, você estava falando, né, da figura do líder. Acho que a gente ainda tem alguns arquétipos, alguns paradigmas que a gente se prende naturalmente, até pela nossa história educacional. Os modelos, muitas vezes, né, nos quais a gente se vê, são os modelos ainda muito clássicos, né? Se a gente pensa no modelo de escola, no modelo de sociedade, a gente não tem ainda tantas referências diferentes. E dá trabalho, não é algo simples. É uma transformação que exige muitas camadas ali, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite. Agora, hoje a gente fala também do líder vulnerável, né? A gente fala do líder, como você comentou, que precisa olhar o sistema, né? Ele tem que saber que está tudo integrado. A vida dentro da organização ela é atravessada por uma série de acontecimentos da vida pessoal, da sociedade, né? da política, enfim, do momento de governo, né? Então é muita coisa atravessando a gente o tempo todo. Então eu penso que a gente deve sim aproveitar que isso tudo está sendo debatido, que isso tudo está sendo o tempo todo aí colocado, né, para a gente. Claro, temos que ter cuidados, né, porque hoje o mundo está bastante polarizado, então a gente também tem que ter sabedoria para navegar diante das armadilhas, né? Isso é um fenômeno atual também, que a gente precisa considerar. Mas eu acho que o bom disso tudo é que assim, nunca a gente debateu tanto sobre essas questões, sabe? E a gente vai encontrando respostas, a gente vai compartilhando aprendizados, a gente vai errando e a gente vai aprendendo. E a gente não tem que ter medo do erro também, sabe? Acho que isso é uma coisa legal também da liderança. A gente tem que se desprender do fato, né, de que a gente tinha aquela figura do herói. Eu preciso ter todas as respostas. Claro que não. Você precisa, muitas vezes, saber fazer as perguntas, né? Saber também a hora de você trazer alguém que é melhor que você, que vai ajudar a equipe a caminhar, ter esse desprendimento, né? Matar um pouco o seu ego. Tem um amigo que fala muito disso, que é o Flávio Guimarães. Ele até esteve no Conar ano passado com a gente. Quanto mais você for orientado ao time, né, e menos a você mesmo, é um caminho que tende a dar certo. Agora, tem momentos que você também tem que ter a coragem de se posicionar. E nem todos os seus posicionamentos vão ser fofos. Não. Nem sempre vai ser tão legal. O mundo não é fofo. Não é. Né? Tem momentos que a gente precisa também, porque a equipe ela precisa também de direcionamento. Né? Se você está ali na posição de liderança, é porque provavelmente você já vivenciou coisas que vão te ajudar também a, no momento certo, dar o norte para a equipe, né? Conter um pouco as angústias, né? Ajudar o pessoal também a encontrar um caminho. Então, é um pouco como eu vejo. É legal. A Dani falando assim, eu penso assim, essa é a tendência para o futuro, é o líder também mostrar que ele é gente, que ele é ser humano, que ele tem dúvidas, que ele é curioso, tem que ser uma pessoa curiosa. Agora, para ser líder, não é você seguir uma cartilha mais igual antigamente. Tinha muito essa coisa. Eu preciso... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou o chefe aqui, eu penso alguma coisa. Você faz e é sobre. Hoje em dia, a gente tem que ser curioso, curiosa. Tem que buscar relacionamento, que é o que a gente estava falando aqui agora. Não é olhar só para aquela coisa de... Sempre funcionou assim, vai continuar assim. Isso não cola mais. Aquela coisa de time que está ganhando não se mexe. Não funciona também.
você tem que buscar o tempo todo se reinventar, se renovar, mas assim, enquanto no lugar de líder, você se colocar como um ser humano. Que olha, não sei tudo, choro, sofro, sei de um monte de coisa legal, às vezes eu não vou ser tão legal assim, mas como que vocês pensam para vocês, nessa cadeira de líder, no seu papel, foi simples para vocês chegarem nesse lugar de eu também choro, gente, eu também tenho sentimento, eu também não vou gostar de falar tal coisa pro meu time, eu não vou ser tão legal hoje, e eu sei disso, mas é o meu papel fazer isso. E hoje eu fui muito legal e eu sei disso porque também é o meu papel. Vocês, como é que é pra vocês isso? Vocês entenderam isso em vocês? Ainda existe uma dificuldade de, quando eu tô muito mal eu fico mais quieto, etc. Como é que é pra lidar com isso? Essa é uma pergunta muito boa. Eu penso muito sobre isso o tempo todo. Já cometi milhões de erros nesse sentido. E que bom, né? O importante é não cometer os mesmos erros, cometer erros novos. Sim, Porque isso sim. significa que você está aprendendo e você está se desafiando a fazer diferente. Eu até recentemente contei para uma pessoa que estava, enfim, né, também gravando podcast comigo. Bom, tenho 25 anos aí de RH e trabalhei em diferentes empresas. Eu tô na JDE há 5 meses. Aham. E quase 6. Quando eu fui ser apresentada para minha equipe, e eu estava assim naquele domingo à noite, né, pensando, bom, como amanhã eu quero falar sobre mim? E aí eu fiquei pensando, eu falei, a gente tem a tendência natural de falar da gente a partir dos papéis que a gente exerce. Sim. E ótimo, isso faz parte de quem nós somos. Sou mãe, sou esposa, sou psicóloga, sou executiva de RH. Sim, sou tudo isso. Agora, quem sou eu de verdade, né? Aí eu fui resgatar várias dessas ferramentas que a gente faz, né, de autoconhecimento. Falei, cara, isso aqui sou eu. Eu sou essa pessoa com todas essas características aqui, que são as minhas fortalezas e todas as minhas armadilhas. Falei, eu vou falar sobre isso. Boa. Porque, assim, eu acho que é muito bom para a equipe saber aquilo em que eu tenho habilidades e aquilo em que eu não tenho. Porque a gente já vai começar a trabalhar de uma outra maneira. E foi tão bom, foi tão libertador. É Falei, gostoso, meu Deus, né? Nunca na minha vida eu tinha feito isso antes. E foi muito bom, sabe? Eu me senti assim tão bem. Por que eu estou falando isso? Porque isso também me criou assim um conforto dentro de mim, no sentido de, olha, pessoal, quando eu não souber, eu vou pedir ajuda, né? Legal. E porque vocês já sabem que nisso aqui eu não sou boa. E desde o início eu procurei, né, tenho procurado, pelo menos, né, nesses 5 meses aí de jornada, exercer essa tranquilidade de navegar entre os papéis. Uhum. Só que é um sofrimento muito grande. Por quê? Porque chegou momentos em que, sei lá, com 3 meses, eu falei, gente, olha, não foi legal isso aqui que a gente fez. Não funcionou, os clientes não gostaram. Só que a gente precisa falar sobre isso. Sim. Né? E sempre criando um ambiente, claro, né, cuidando para que as pessoas estejam num ambiente seguro, no petit comité, ali, né, para a gente poder debater junto. Só que depois eu fico pilhada, falo, meu Deus, será que as pessoas ficaram bem mesmo? Aí depois eu vou checar com cada pessoa, mas como você ficou, como foi para você? Tem alguma coisa que você acha que poderia ter sido diferente nessa conversa? Então, acho que depois que a gente vai vivendo algumas situações, a gente se sente mais à vontade, sabe? Para fazer esse tipo de coisa, que não é simples, não é fácil. Depois eu fico pensando naquilo durante 2 meses, mas eu sei que é a coisa certa a fazer. Que legal. É não fugir de situações difíceis e ter essa liberdade de cada vez mais ser quem eu sou. Isso é importante. Sempre com a base do respeito, né? Isso para mim é inegociável. Então eu posso ser quem eu sou desde que eu não fira ninguém ao meu redor. Então é um pouco disso, Pri, que a gente vai aprendendo depois de alguns anos. Isso é muito importante. Assim, aí a história dos 50 anos do RH pra frente, da gestão de pessoas. Temos mais de 50 anos aqui. Aí, a gente já fez Tá a aí, conta ó. aqui, ó. A gente já fez a conta aqui. Procedo, como é que é? Assim, papel de líder é difícil. É muito difícil a gente olhar. Porque a gente está todo momento lidando com paradoxo. Todo momento.
Todo momento a gente... E acho que tem muito assim, quando a gente olha, né? E eu tô num grupo tecnologia, né? Que é uma empresa que chama Evermind. E assim, eu entrei lá na pandemia. Então também para mim foi um pouco mais diferente fazer gestão, né? Sim. Que aí eu cheguei em janeiro, tava começando a montar o time. Tinha uma pessoa que só trabalhava em RH, então, e aí eu tinha 80 pessoas para trabalhar. E aí eu falei, entrei em janeiro, fiz o plano, mas o que? Aprovei uma semana antes da pandemia. Aí o pessoal falou, não, vamos para casa, mas o quê? Mudou tudo. Então foi uma escola interessante, porque aí a gente também começou a entender como a gente vai fazer gestão nesse mundo extremamente volátil, porque lá a gente não tinha nenhuma certeza. A gente só precisava garantir o básico da necessidade básica do Maslow, ó, garante o básico aqui. E aí foi importante primeiro, e aí foi eu como estilo meu, estilo meu. Eu sempre gostei de trabalhar em ambiente diverso. Que é muito mais difícil, muito mais complexo. Aham. Trabalhar com pessoas que você pensa igual a você é muito mais fácil, porque não tem conflito. Você já sabe o que o outro pensa, é confortável, tudo. Mas eu sempre tive esse lado desafiado. Então aí na pandemia, imagina como a gente lida com isso. E tem um outro princípio que para mim é a base, acho que da relação de gestão, que é a questão da confiança. Para mim eu sempre confio em todo mundo, 100%. E aí, se algo acontecer diferente, a gente precisa ajustar a rota, né? Uhum. E aí o time foi crescendo para hoje ter 10 pessoas. Então tinha uma para 10, e aí no meio da pandemia, né? E aí, um ano e meio atrás a gente teve uma super dificuldade que a gente encontrou que a gente não sabia se comunicar. A gente não sabia se comunicar. O que eu falava era A, o que eu falava era B, e a gente só entrava no C. E aí a gente está 1 ano e meio trabalhando isso. Uau. E aí a gente foi fazendo uma jornada de conversas difíceis e eu saí muito do papel de cena de não ser o protagonista. Então eu falei, resolve. Eu sou mais um dentro do processo, porque também uma das características da empresa é a gente trabalhar em modelo horizontal. Então eu não sou decisor. Eu sou parte, mas se eu vejo se tem um caminho indo para um caminho que a empresa espera diferente, eu preciso corrigir rota. E aí isso também foi ajudando. E aí eu fui trazendo, e aí no começo ninguém queria pôr a mão em nada, né? Não, eu não gosto disso aqui, ninguém ia. E eu só fui lançando. E aí a gente criou também uma dinâmica de um compromisso. A cada 3 meses a gente vai se encontrar. Presencial para tratar o que não está sendo bom. E aí a gente faz feedback cruzado, reverso. Para mim é mais difícil que ninguém quer contar, né? Porque aí fica... Aí eu saio do grupo e vou pro individual, como a Dani falou. Às vezes você tem algumas pessoas que você vai puxando para trabalhar. Mas assim, primeiro, não tem receita de bolo. Tem de fato muito, acho que alguns princípios importantes, que é a questão, primeiro, do respeito. A primeira de ser de fato olhando pro que foi feito e não para a pessoa. Tem que lidar com diversidade, não tem como a gente olhar para... Porque isso também é uma característica para fora. Se a gente não lida para dentro com diversidade, a gente não entende o comportamento do cliente, a gente não entende a sociedade, a gente não entende a população. E aí alguns falam, isso é um tema da moda. Não, não é um tema da moda, é um tema que já vem mais de 50 anos. Sempre esteve aí. Sempre esteve. A gente nunca quis olhar para isso, né? Sim. E de dar acesso, né, para diferentes perfis, mas a gente precisa, porque só isso vai fazer vários pontos que a gente está falando. Primeiro, como a gente dá voz para todo mundo. Como a gente dá acessibilidade de tecnologia. Outro dia eu estava num evento que era um evento de periferia, aí o pessoal falou, numa grande empresa de tecnologia, falou, eu fiz esse app para as pessoas se inscreverem, eu tenho 300, 400 vagas, eu não consigo ter inscrição da periferia. Eu falei, acho que a gente só esqueceu. Periferia não tem acesso à tecnologia, ela tem um plano limitado de dados que ela muitas das vezes não tem, e não tem, às vezes, nem celular capaz de conectar com aquela aplicação que você fez. Sim. Então, como a gente vai, de fato, que a gente falou muito da questão que o Pix entrou, da bancarização, como a gente também vai dar acesso à tecnologia para que todo mundo possa ter possibilidade da tecnologia ajudar a desenvolver. Como a gente vai fazer o ChatGPT entender que tem não só uma pessoa que vai validar, mas que tem várias. Sim. E como a gente vai, de fato, incluir. Porque, para mim, acho que se a gente olhar um grande ponto 50 anos, acho que a inclusão e ESG são pontos que a gente precisa ver como a gente vai lidar hoje para estar aqui 50 anos. Com certeza. Cara, tô viajando aqui do que você está dizendo, vocês, né? A tecnologia é a condição da gente
juntar recursos para chegar num objetivo de formas eficientes. Desenvolver um aplicativo sem conhecer o público-alvo tem tecnologia, mas não tem eficiência nesse exemplo. Porque muitas vezes não é um aplicativo. Sabe aquele mural da faculdade que funcionava bem pra caramba? Você falou, vou criar um aplicativo. Cara, é Ou tempo carro de de som tela. na rua, né? Que ainda existe, Exato. né? Eu acho sensacional esse. Pô, cara, tem um circo que tá agora do lado de casa. Os caras estão com um aviãozinho bem alto-falante assim. Então, a eficiência está na condição de você se comunicar. Que, acho que vocês dois citaram um pouco desse ponto, né? O que é que eu tô falando e o que é que a pessoa tá entendendo, cara. E se eu vou trabalhar alguma coisa nesse meio do caminho, o objetivo fim é eu passar essa mensagem, né? E é muito curioso, acho que isso a gente não vai abrir mão como sociedade, tipo, né, vamos morrer tentando dar um jeito de se comunicar com alguém e levar as pessoas a fazerem o que elas precisam fazer para ganhar o dinheiro que elas querem, sem muitas vezes elas terem vontade de fazer isso. Cara, você precisa ganhar um salário, você precisa trabalhar. Mas o cara não quer as duas coisas. Aí você como líder, fala, cara, vou ter que levar esse cara a entender essas duas coisas, que ele precisa de grana para sustentar a casa dele. Ah, meu... Tá vendo? Acho que é por isso que no fim os caras falam, cara, você quer saber? Eu não quero essa dor de cabeça, não. Eu quero das 8 às 5, não me enche. 8 às 5 de segunda a quinta, tá? Sexta-feira. Estamos falando disso já de 4 dias de trabalho, já tá bom? Temos empresas aqui no Conar, inclusive, que vão falar sobre isso, de implementação da jornada de 4 dias. E, ao mesmo tempo, temos empresas pedindo para as pessoas voltarem 100% presencial 5 dias na semana. Isso. E a jornada 6-1. Então, assim, você vê... A disparidade ela é muito grande, porque o mundo é diverso também, né? E aí, quais são as respostas e como que a transformação vai afetar esses diferentes estratos da sociedade, os diferentes tipos de trabalho que a gente tem, as indústrias, né? Ainda temos indústrias de base, temos commodities, temos o mundo agrícola e, ao mesmo tempo, temos as empresas super avançadas de tecnologia. Temos empresas que vivem as duas coisas, as 2 ou 3 realidades até, né? A complexidade é gigantesca. Cara, são as big techs do Vale do Silício que estão falando para todo mundo voltar para dentro do escritório. Então, você veja que coisa então mais... Você pensa, o cara que solta... Como que o CEO do Zoom, como o CEO do Zoom falou para o trabalho ser presencial. É isso, cara. Qual que é o nome cara, disso? eu também eu tento pensar sobre isso e às vezes investir um tempo, porque... Vamos voltar para a questão de liderança? Quando você tem um cara perto, você tem um líder ruim, o mínimo que sobra pro cara é ter uma liderança ruim e ele dá um jeito de minimamente ele conseguir uma eficiência produtiva que ele não consegue fazer com um cara à distância. Eu só tenho esse jeito de pensar. Só que eu tô dizendo que isso é bom? Não, eu concordo com isso? Não. Não concordo porque a base tá errada. Estamos jogando a sujeira embaixo do tapete e falando, deixa eu dar mais um tempo de sobrevida aqui porque eu não tenho uma liderança boa. Ou porque ainda tem um lado cultural da sociedade que é o comando e controle. Que é exatamente isso. Se a pessoa tá próxima. Mas lembra que você me perguntou sobre medo? Logo que a gente começou, né? Você perguntou isso pra gente. Você disse que tinha vários, não foi pra desafiar, né? Mas eu acho que tem isso, sabe? Tem um medo de lidar com o desconhecido. E outra coisa, dá muito mais trabalho você lidar com realidades diferentes, você ter um mundo híbrido, tá? Você precisa pensar em muito mais cenários, você precisa se comunicar de uma maneira muito mais eficiente, porque a comunicação é de quem ouve, não é de quem fala, né? Então, quando você pensa em alcançar diferentes públicos, você tem que avaliar os melhores canais, os melhores momentos, a quantidade certa, o momento certo. E eu não sei se as pessoas estão dispostas a lidar com tanta complexidade. É difícil, dá trabalho. Não é simples. Né? Então, assim, quando você está, por exemplo, numa empresa com formato híbrido, você tem uma série de vantagens, né? Eu vivo muito essa realidade hoje, né? Imagino que o Edu até talvez de maneira mais potencializada, que eu estou em indústria, né, também. Então, tem algumas questões adicionais. Agora, é um trabalho gigante, né? Porque você tem que pensar 10 vezes antes de lançar uma iniciativa. Você, como líder, precisa considerar também os diferentes papéis que você tem dentro da equipe, né? Você precisa deixar muito mais claro. Você tem que ter um investimento também como líder que é exponencialmente maior, né? De você deixar claro, olha, pessoal, essa reunião aqui tem que ser presencial. Agora, você precisa saber que nem todo mundo vai ficar feliz e tudo certo. Desde que você alinhe as expectativas. Lá, olha, aqui na nossa equipe, a gente precisa combinar que vai ser esse aqui o jeito de funcionar, né? E
as regras estão claras. Ó, no momento, por exemplo, do seu início numa nova empresa, é importante que você vá mais, é importante que você esteja presente para você poder se conectar. Sim. É o momento que você precisa trabalhar com outras equipes, você vai precisar entender também como as outras equipes estão configuradas. Então, você percebe que o investimento, que o trabalho, né, ele se torna muito mais diverso. Você tem que pensar em muito mais coisas, considerar diferentes realidades. E às vezes a gente quer o caminho fácil. Não, então volta todo mundo a partir de segunda-feira. Vamos voltar não, pro então que aqui, era olha, que todo mundo tem que trabalhar de segunda a quinta presencial e só pode tirar a sexta-feira. Por quê? Porque é mais fácil. Com isso eu sei lidar, né? Exatamente. Com um dia eu sei lidar. Exato. Com outro, com mais de um. Mais ou já menos, né? Porque quando a gente vê algumas empresas, muitas Aí ele não empresas acredita. travaram segunda e sexta. Você pode fazer home office de terça a quinta, mas segunda e sexta não, porque o cara tinha o falso engano e o cara ia esticar o final de semana com Meu Deus. sexta ou segunda. Mas ainda eu acho que o grande ponto disso é a confiança. É. Se perguntar para grande parte da sociedade, quantas pessoas você confia? Para você é fácil você criar confiança com alguém? Porque primeiro a gente ainda precisa, para ter confiança, a gente precisa ter empatia. Ainda é um tema que a gente fala bastante na atual cenário, que aí entra também a questão de comunicação, porque também o cara acha que ele precisa comunicar da mesma maneira com todo mundo, né? Até a gente estava agora no painel com uma pessoa que estava falando sobre inteligência artificial e acessibilidade, e ele tem baixa audição, né? Como que a gente ia conectar ele no processo? Então a gente foi lá e criou, a partir da tecnologia, um meio de ele se sentir mais à vontade. Que era tudo diferente que a gente fez até hoje no Conar. A gente nunca tinha trazido esse recurso, mas a gente quis, de fato, ter essa pessoa participando onde ela se sentisse mais acolhida. Então, se a gente olha para isso, a gente não é uma sociedade que confia. E aí tem N fatores. Se a gente olhar o mundo inteiro, não tem, né? Mas a gente não consegue. E aí, nisso, a gente vai criando modelos ou fundamentos que precisa cercar. Porque ainda também, eu acho que uma coisa que eu gosto bastante assim da cultura americana, e aí de novo não é certo e errado, eles estão muito mais olhando impacto, resultado e menos esforço. Ainda a gente aqui tem muito a característica de reconhecer esforço e não resultado, né? Nossa, mas ele se esforçou, tudo. E ainda a gente precisa ter os destaques, né? A gente não trabalha de forma de colaboração, aonde cada um vai somar para resultado do outro. Isso foi até uma coisa do meu time que quando eu cheguei eu trouxe, que as pessoas falaram, não, mas você faz feedback do time. Eu falei, não, mas essa maneira que eu vou fazer. Para mim, assim, eu preciso favorecer o que a soma potencializa. Eu não quero super-herói, eu não quero camisa 10. Eu não quero aquele cara que todo mundo tem que, na analogia do futebol, passar a bola, que ele precisa dar o toque final ou fazer gol. Eu quero que todo mundo faça o gol. Ou todo mundo trabalhe para fazer o resultado. E lógico, com uma expectativa do cliente, porque se o cliente também não gosta, a gente pode fazer o melhor esforço, dedicar 3 finais de semana para fazer, mas se não impacta o cliente, tanto interno fora, não vai. Mas eu acho que aqui, para mim, a gente pode até cercar, mandar o cara voltar, mas a gente não endereçou o eixo central. Cara, são muitas coisas, né? São muitas coisas para pouco tempo. Tá acabando? Já estouramos. Que privilégio, exatamente, que privilégio foi essa conversa. Vamos ter que fazer a parte 2. Mas a parte 2 eu já deixo o convite em Indaiatuba. Vocês topam mesmo? Eu topo, Total. com É certeza. mesmo? Total. Então tá bom. Total. Eu vou fazer isso acontecer então, já. Vou falar para nossa Só chamar que a assessoria. gente vai. Vai ser uma honra. Ainda leva o café. Ainda vai fazer... Olha. Vamos fazer ainda o tour em Indaiatuba? Eu não conheço Indaiatuba. Se tiver uma Vamos. caravana em Indaiatuba, eu não conheço ainda. Não, você não conhece Indaiatuba? Muito conheço. bonito. A gente faz o seguinte... Ou a gente grava às 10 ou às 2. Porque se gravar às 10 a gente grava e almoça junto. Se gravar às 2 a gente almoça junto e depois Boa. grava. E aí nessa dá pra mostrar o parque ecológico. Galera de Indaiatuba aí que gosta, fazendo propagandas. Bem Muito bonito bom. lá, cara. Vou Todo mundo esperar fala super bem. ansiosamente esse É mesmo? convite. Então eu pode ter certeza que ele vai acontecer. Mas a Pri tem que ir também, tá? Então, agora nós Vambora. vamos trabalhar isso aí, cara. Agora é isso. Agora eu tô por aqui. Eu queria que você falasse assim, depende só da Pri. É. Tô aguardando você falar Poxa, isso. aí, Né? Então aí que tá isso, dito. então tá pronto, tá feito. Mas ela é... Eu falei desse evento do Rio, ela já bloqueou a agenda lá. Eu falei, caraca, não, tipo, não tá pra brincadeira. Que é isso. Cola nela que Espaço é tem. sucesso. Meu, Então eu tô vamos, vendo. obrigada. Eu tô vendo. Gente, vambora, filho. Então, Muito fechou. obrigada, viu, por esse Obrigado. papo gostoso. Obrigado. Obrigada. Nós te Agora- agradecemos.
Curtam, compartilhem, mandem pra longe e façam como a Dani. Se você curtiu esse episódio, indica pra alguém, que indica pra alguém, que indica pra alguém. Aí um dia ele chega num lugar que a gente nem imaginava. Ele chega no Com a Conar Dani, 50 anos. Chega no Conar 50 Pronto. anos. Chega no Conar Você 50 viu? com a Dani. Com a O poder Dani e das com o Edu. conexões. Que legal, cara. Obrigado. Uma honra ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada, Muito bom. gente. Valeu muito. Tchau. Sonal.